Olá, estamos juntos para mais uma nossa conversa aqui pelo podcast da Jovem Pan e para tantas plataformas importantes. Você que nos acompanha no Brasil, fora do Brasil, não há eh, fronteiras para a internet. Quem diz por aí que há jogadores espalhados, jogadores brasileiros espalhados pelo mundo todo, a meu ver, e acho que você concorda, tem razão. Tem brasileiros em todos os continentes, em clubes grandes, em clubes pequenos, tem brasileiros jogando, tem brasileiros dirigindo, tem brasileiros integrando comissões técnicas, a gente encontra brasileiros em todos os continentes. Nós poderíamos até classificar como um elenco de filme. Né? Tem o elenco principal, tem o elenco coadjuvante, tem o elenco secundário, tem os figurantes. Você encontra para todos os gostos brasileiros trabalhando no futebol. Mas todos, o que é importante, aparecem na tela. Num levantamento recente, eu fiz questão de fazer isso nos últimos dias, nas últimas horas, a gente encontra brasileiros e treinadores, é incrível, né? Registrados em 93 países em suas ligas principais. 93 países. O Kairat, se eu estiver falando o nome errado, o Edmilson vai me corrigir já já. Tá certo, tá certo. Do Cazaquistão, Kairat do Cazaquistão, participa da Liga dos Campeões. E não é pouca coisa nesse cenário todo. O brasileiro Edmilson, de 28 anos, centroavante, está lá há alguns meses, e com contrato até 2027. E nós vamos conhecer agora um pouquinho da história dele, um pouquinho daquilo que ele está vivendo no Cazaquistão. Eu já investiguei aqui de forma intrometida, já sei que ele está com a esposa e com o nenezinho que não dorme se não encontrar o pai nas proximidades, que é uma luta aí com o garotinho dele. A primeira pergunta, Edmilson, você está bonitão aqui na tela. Obrigado pela gentileza, por nos atender, por participar dessa nossa conversa. Como é que você foi parar no Cazaquistão? Primeiramente, dizer olá a todos os telespectadores, dizer olá outra vez a você, Vanderlei. E eu vim parar no Cazaquistão, assim, eu estava na Eslovênia, né? Jogando já competições europeias, Conference League. E eu tinha, depois da temporada, o meu contrato se encerrava em maio, junho. E aí eu tinha outras oportunidades de outras ofertas, né? E apareceu o Kairat no início, mas eu não me agradei devido a Cazaquistão. Eu não conhecia, sinceramente. Foi por isso mesmo eu não fiquei assim com os olhos muito cheios de vir para cá. Mas acabou que a gente conversou e tal. Eu vi as condições também do clube, aí eu fiquei muito mais motivado. Fui pesquisar sobre o país, assim, não entendi muito bem. Depois que eu cheguei aqui, que eu vi que a cidade onde eu estou, Almaty, é muito boa. Tem praticamente tudo, é tudo muito moderno aqui. E eu fiquei muito surpreendido. Me surpreendeu de forma muito positiva o Cazaquistão, também com essa situação da gente jogar a Liga dos Campeões, né? Que eu nunca imaginava que eu viria para o Cazaquistão jogar a Liga dos Campeões. E isso também tem me motivado muito todos os dias. Perfeito. Ô, Edmilson, você está fora do país há quanto tempo e qual foi a caminhada saindo do Brasil e para chegar até o Cazaquistão? Quer dizer, você saiu de fraldas do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou começar a contar a minha trajetória desde o do início, né? Desde quando eu iniciei lá no meu bairro, é, em São Paulo, Mogi das Cruzes. Comecei lá no meu bairro com 9 anos, depois fui para uma escolinha de futebol, né? Onde o pessoal já tinha um pouco mais de condição, eu não tinha muito, né? Eu ia com a minha mãe de bicicleta ou a pé para os treinos. Daí eu fui para o Mogi Futsal, onde com 11 anos, 10, 11 anos. Aí comecei no futsal, fui no futsal até os 15, 16 ali, no Mogi mesmo. Depois eu fui para a Portuguesa no futsal. E no futsal, na Portuguesa, eu tentei ir pro futsal, para dentro mesmo do clube, tentar uma oportunidade de fazer um teste no campo, porque por eu estar ali dentro seria mais fácil, né? Eu pensei, né? De já tentar ir para o campo. Eu sabia que estava um pouco tarde e que as coisas ficariam um pouco mais difíceis, mas eu sabia que se me dessem a oportunidade, eu ia conseguir mostrar o meu trabalho.
E aí, por acaso, não consegui. Fui para o Barueri, futsal também. Joguei o sub-17 e o sub-20. Aí acabou que não deu certo ali no futsal. Eu já vi que aquilo não era muito para mim, mas já estava um pouco tarde, sabe? E depois eu fui para um torneio de um amigo meu que tem o CFA Mogi, que é um time onde a gente fazia torneios no interior de São Paulo. Jogava contra clubes, jogava contra outros projetos também. E aí eu pensei, acho que essa é a minha última oportunidade. Mas eu vou ter que encarar, vou ter que ir. Era um torneio assim onde eu já tinha jogado, já tinha ido e não estava muito motivado para ir, mas eu falei, essa é a minha última chance. Chegando lá, fiz um bom torneio, a gente chegou até a final e lá eu encontrei um empresário que me levou para fazer experiência no Audax na época, sub-20. Aí fui, fiz experiência uma semana, o treinador gostou de mim, fiquei lá, joguei um ano lá. E aí depois apareceu uma oportunidade no final desse ano de eu ir para os Estados Unidos jogar a quarta divisão. Isso eu tava com 18 para 19 anos. E aí eu fui para os Estados Unidos, as condições eram muito boas, a nível de campos, de treino, de condições assim de extra-campo, mas eu vi que aquela divisão não era muito profissional. Então, na época, tinha um treinador lá também que era brasileiro, que já estava lá há muito tempo, e disse para mim assim: Edmilson, você tem muito talento e se você quer jogar futebol de verdade mesmo, você tem que ir para a Europa. Você tem que ir lá e buscar o teu espaço, porque aqui nos Estados Unidos eles buscam muito ir para universidades antes de ir para as ligas mais fortes e tal. E eu vi que o caminho era muito longo. E daí eu voltei para o Brasil, fui de experiência para o Santos, sub-23. Aí fiquei uma semana lá, não passei. Aí depois do Santos, no final do ano, eu fui pro Velo Clube, que hoje está na primeira divisão. Aí chegou no Velo Clube, estava treinando muito bem, estava bem. Na época o time estava na Série A3. Aí eu acabei que tive uma lesão no ligamento cruzado antes do Natal. Aí foi um choque para mim. Fiquei ali 7, 8 meses, me cuidei bem, fazia tratamento assim 3 vezes por dia com o físio. Me recuperei bem. Aí quando eu ia jogar no Velo, a gente estava em pré-temporada e o treinador meio que não contava comigo, porque ele já tinha contratado outros dois atacantes e tal, e apareceu a oportunidade de ir para Portugal, para a quarta divisão, e eu falei, pronto, eu vou para lá, porque é uma oportunidade de entrar na Europa, com a idade que eu tô, 22, 23, é a idade certa, eu tenho que estar lá. E aí chegando lá na Europa, joguei, em 12 jogos fiz 5, 6 gols no primeiro ano ali, porque foi o ano do Covid, né, em 2020. Foi que eu comecei a minha carreira na Europa, né, fora Pro do Marco, país. né? Marco, né? Perto de Isso, Porto, da cidade do Porto, não é isso? isso, exatamente. Um clube muito bom, tem boas condições. Aí dali do Marco eu fui para um projeto, porque eu já vinha fazendo gols ali naquela divisão, e eu fui para um projeto numa divisão acima, que chama o projeto do Lank Villaverdense, que eram uns investidores canadenses e portugueses ali que estavam com o time que tinham o projeto de subir a equipe para a segunda liga de Portugal. E aí eu fui no primeiro ano, a gente quase caiu de divisão, quase desceu de divisão nos primeiros 6 meses. Aí foi uma loucura, tal, foi uma troca de jogadores. E aí o treinador por acaso o treinador que entrou no ano seguinte, era o treinador que me queria num time que ele estava. Que aí ele disse que queria que eu permanecesse. E aí foi ali, a gente subiu da quarta divisão para a terceira, com um time bem estruturado. E na terceira era para a gente só se manter, porque o clube queria se manter mais um ano na terceira para poder ir para a segunda. E Aí nesse ano a gente foi, é na região de Braga, né? isso, na região de Braga, exatamente. Aí a gente da terceira, um time que era para fazer só a manutenção de estar no próximo ano no mesmo campeonato, na Liga 3, a gente foi e subiu para a segunda liga. Aí na época eu fiz 15 gols, 5 assistências, a gente até foi bem na Taça de Portugal, chegamos
nas oitavas de finais, por exemplo, o Belenenses. E daí, depois desse ano que eu fiz 15 gols lá, apareceu a oportunidade de ir para a Eslovênia, primeira divisão. E foi ali onde tudo começou, onde eu já vinha de duas subidas de divisões, né? E depois na Eslovênia, no primeiro ano, a gente ganhou o campeonato, ganhamos o campeonato nacional e, e ganhamos a vaga para a Liga dos Campeões, para as qualificações. Acabamos que perdemos na segunda rodada pro Slovan Bratislava, né, da Eslováquia. E acabou que não aconteceu ali naquele ano mesmo a gente classificou para a Conference League, que a gente fez uma campanha histórica ali. Chegamos até os quartos de finais, perdemos para a Fiorentina. Fizemos uma campanha muito boa, muito, muito boa pro nível do nosso time. E acabou que no outro ano eu já não joguei muito, era o meu último ano de contrato, tava acontecendo ali algumas coisas, mas enfim, sempre dei o meu melhor ali, sempre procurei focar sempre em jogar e deixar as outras coisas de lado. E eu até que fiz uma boa temporada, fiz uma temporada de 11, 12 gols que, que me proporcionou. E a gente foi campeão da Copa também esse ano, que me proporcionou ter as oportunidades que eu tive no meio desse ano. E, e no meio desse ano apareceu muitas coisas para outros países aqui da Ásia, outras situações também para ir para a Série C do Brasil, Série B, só que as propostas não me agradaram. E aí que acabou que eu acabei vindo para o Kairat, que aí meu empresário na época falou: "Ó, o Kairat joga as qualificações da Liga dos Campeões." E eu falei: "Sério? Eu não sabia que equipes do Cazaquistão jogavam, porque eu nunca tinha visto nenhuma equipe do Cazaquistão." Aí, aí a nossa história começou que no primeiro jogo enfrentamos uma equipe da Eslovênia, que tinha sido campeão em cima de nós no ano passado, eliminamos eles. Eles acharam que o jogo ia ser fácil, né? E não foi. Eliminamos o Slovan Bratislava depois e o Kups. E aí, na última rodada, foi com o Celtic, que é onde todos já diziam que não vai dar, não vai dar. Conseguimos trazer um empate lá 0-0, que era o nosso objetivo, trazer o jogo aqui pro Cazaquistão, porque aqui no nosso campo, a gente é muito forte e a gente, graças a Deus, conseguimos a classificação para a fase de grupos. Muito bom. É uma caminhada bacana. Vendo de longe o futebol brasileiro. Você foi encontrando espaço aí em outros continentes, o que para mim Sim, é muito revelador, né? A força de sim. vontade, a aplicação, o desejo de dar certo. E aí, já no Cazaquistão, você enfrentou aí com o Kairat grandões, né? Real Madrid, né? Sporting, né? Então, a primeira pergunta em cima dessa, para a gente, já que a gente já chegou no Cazaquistão, o que que você sentiu enfrentando esses grandões da Europa? A diferença, efetivamente, do futebol de elite, né, considerado futebol de elite, e de um futebol numa liga menor, e eu falo com respeito, né, intermediária, diferente das grandes ligas europeias. Jogando, quando você teve frente a frente com esses grandões, o que é que você sentiu? Assim, sinceramente, assim, quando a gente vê da televisão, a gente vê um pouco eles com um pouco de superioridade, né? Só de a Certo, gente olhar assim, a gente já vê. Mas eu senti um pouco de dificuldade assim a nível que eles pressionam um pouco mais rápido. Quando você tem a bola, eles pressionam mais rápido, eles jogam mais rápido. Você tem que pensar um pouco mais rápido do que em outras ligas contra outros adversários, sabe? Eles te deixam com menos tempo. Assim, essa é a palavra. Eles te deixam com menos tempo para tudo. perfeito. Por exemplo, uma decisão, por exemplo, que você tem que usar dois toques, contra esses times tem que usar um ou meio toque para sair da pressão muito rápido. É, também os duelos com o zagueiro, com os volantes, são sempre um pouco mais duros também do que outros nas outras ligas, né? Com todo respeito também. Também nós também não estamos num nível muito acima, mas assim, do nosso nível para esse nível, eu acho que eles tiram muito o nosso tempo e espaço, que eu acho que é primordial no futebol.
Perfeito. E participar da Liga dos Campeões, Edmilson, na sua opinião, teve claramente um impacto para o seu clube, para o Kairat, a importância disso, e para o futebol do próprio Cazaquistão, mais uma vez, já que, pelas informações que a gente recebe, o hóquei no gelo é o esporte preferido da turma por aí. É assim? Olha, por acaso, eu acho que eles gostam muito de futebol, porque, assim, todos os lugares que eu passei aqui foi um lugar, assim, que, onde eu, tipo, eu vou no supermercado, eu tiro foto com o pessoal, com as crianças, até com os adultos, no táxi, pedem foto, Que e é uma legal. coisa, assim, que eu, sinceramente, não esperava, porque eu joguei em Portugal, joguei na Eslovênia, e não era assim. Tipo, as pessoas, eu era como uma pessoa normal, aqui assim, as pessoas me vê, falam, tu joga no karate? A Liga dos Campeões, não sei o quê, e tentam tirar foto, tentam um autógrafo. Então, eu fiquei surpreendido, assim, eu também não sabia que o hóquei no gelo era o forte aqui no Cazaquistão. Também o futsal também é muito forte, porque eu acompanho um pouco o futsal, e eu achava que era o futsal, mas o futebol também tem ganhado muita força aqui nos últimos tempos. O Edmilson, pelo que a gente sabe, as temperaturas aí são muito extremas, né? No calor é muito forte e no inverno é muito gelado, muito frio. Você já está vivendo inverno aí. É, como é que você pode falar? O que que você pode falar sobre isso? Então, quando eu cheguei aqui, o calor estava bem intenso, estava muito intenso, até custou a minha adaptação, porque assim, aqui eu vi uma notícia também, pouco antes de vir para cá, que aqui era um dos ares mais poluídos, né, do mundo, e por estar muito quente e tal, dificultava muito a minha adaptação nos primeiros 2 meses, assim, de respirar e tal, e como eu vim de um outro clube, eu tinha um mês ali de preparação, porque não tinha jogos aqui. Aí aconteceu que eu senti muito fisicamente, sabe, os jogos aqui. E, e no frio, agora no frio, eu não tô sentindo tanto, porque aqui em Almaty, por acaso, é uma das melhores temperaturas. Por acaso não está muito frio, é o frio meio parecido com a Eslovênia. Mas dizem que em Astana, onde a gente vai jogar o próximo jogo com o Olympiacos, dizem que é muito frio, que chega a temperaturas a -30, -25, qualquer coisa assim. E eu não cheguei a experimentar a treinar ou a jogar com essa temperatura, por acaso. Nesse momento, em média, qual é a temperatura? Já inverno, né? Porque o inverno, pelo que a gente acompanha, começa em novembro, vai acabar quase em março. Nesse momento, então, podemos dizer que é início de inverno. Qual é mais ou menos a Hum. temperatura aí, na sua cidade? De 3, mínima de 3, máxima assim, quando 10 graus, assim. Entende? Mínima de 3, mas tá Para ok. quem vive no Brasil é um frio intenso, né? Para você já está Muito. adaptado, não é verdade? Para Sim, você sim. já está, você já tá, deve sair na rua de camiseta. Não, esse friozinho não quer dizer nada, tá? Hã? Não, só uma blusinha já A chega. blusinha segura, né? É. Cazaquistão, a gente fala o nome, é um país, como todo mundo sabe, mas todo mundo também sabe que é na Ásia, distante. Você recebe visita de amigos, ou já recebeu visita de amigos do Cazaquistão, ou da família, que está no Brasil, por exemplo? Então, do Brasil ainda não recebi nenhuma visita. Eu até pretendo trazer alguém, a minha mãe, ou um dia para visitar aqui, para eles conhecerem algumas pessoas da minha família, da família da minha esposa também. Mas, assim, tem alguns brasileiros aqui, também tem o João Paulo, tem o Elder também, o Elder Santana, que tem, mas está lesionado. Eu tenho também outros brasileiros conhecidos, tem até um restaurante brasileiro aqui. E aí, sempre que a gente tem uma oportunidade, alguma folga, a gente sempre marca algum jantar ou algum churrasquinho para a gente tá em convívio, estar junto. Isso também facilita, né? Não só na nossa adaptação como atleta, na deles também, que mata um pouco a saudade do Brasil, né? A gente assa uma carninha, tem aqui uma picanhazinha boa no mercado, a gente já encontrou também. Então a gente consegue matar a saudade do Brasil através desses convívios que a gente tem.
E o WhatsApp também ajuda muito, né? Se você quer falar com Muito, alguém, muito. você fala todo dia, né? Não é Sim, verdade? sim. A sua esposa é portuguesa? Não, minha esposa é brasileira. Brasileira. Você conheceu ela quando vocês viajaram desde cedo juntos? Você conheceu depois? Como é que é essa história de amor aí? Então, eu e minha esposa, a gente se conheceu na escola. A gente já vem junto já. Por acaso, esse mês a gente completa 11 anos juntos. Poxa, E, e aí ela sempre me apoiou também, mas sempre vocês que... saíram juntos do Brasil, é isso? Não, porque quando eu fui a primeira vez para Portugal, eu não tinha condições assim muito boas de salário. Entendi, entendi. Então, ela Perfeito. continuou no Brasil e aí depois ela foi me visitar uma vez em Portugal com o dinheiro que ela trabalhava lá no Brasil. Aí depois, quando eu fui para a Eslovênia, não, no meu segundo ano, desculpa, no meu segundo ano em Portugal foi que ela conseguiu fazer a mudança. Ela também arranjou um emprego em Portugal, porque ela é formada em estética também. Ela conseguiu um emprego na área e eu jogando e ela trabalhando e tudo correu bem. Depois ela foi comigo para a Eslovênia e veio comigo para cá. Muito legal. E o garotinho nasceu em Portugal. Sim, em Portugal. Como é o nome dele? Anthony. Anthony. E da sua, Sim, da sim. sua, e da sua mulher? Letícia. Letícia. Muito legal. A comida aí, a gastronomia. Como é que você sente falta do feijão? Sente falta do arroz, daquela comida que você, garotão, comia por aqui? Como é que é a gastronomia no Cazaquistão? Então, a comida casaque é, é meio apimentada. Eu não curti muito, eu não gostei muito. Mas a carninha deles é boa, eles têm boas comidas, eles têm umas coisas diferentes, assim, carne de cavalo. Eu já não curto muito esse tipo de coisa. É, tem umas comidas aqui diferentes, então eu prefiro mais comer mais o arroz, vou mais no frango. Pergunto sempre se é carne de vaca ou se é carne de cavalo, porque às vezes não dá para saber, às vezes faz aquele mexido, né, com cebola, É, pimentão, isso. é, a Aí o carne, cara a, nunca sabe, a né? carne de cavalo faz parte da gastronomia, né? Cazaque, né? Não é Sim, isso? É verdade. sim. É. Eles costumam, por exemplo, fazer às vezes espaguete com molho e carne de cavalo, às vezes tem que perguntar para poder saber. Eu nunca experimentei também, não tenho interesse, porque só de saber que é cavalo eu já Eu não não tenho sei se vontade. você não experimentou. Você comeu e não sabia que comeu. Pode ser, viu? Pode ser, mas eu sempre pergunto antes. Se alguém for do torcedor do Astana, né? Astana, isso. Se alguém for torcedor do Astana, vai te enganar, vai comer carne de cavalo. Né? É isso aí. Agora, você, nessa caminhada toda, claramente cresceu. Saiu do Brasil, enfrentou obstáculos e cresceu, né? Sem dúvida, como pessoa e como profissional. Você faz esse tipo de avaliação? Aquele garoto que saiu lá de Mogi foi encontrando obstáculos, foi driblando, foi tropeçando, foi se erguendo, enfim. Hoje, você acha que você cresceu realmente? Como é que você avalia isso como pessoa? Está vivendo em continentes, enfrentando idiomas diferentes, uma série de outras coisas diferentes, né? Já deve estar adaptado, mas você foi se adaptando, com a bola rolando, né? Aquela Aham, brincadeira que a gente faz, consertando o avião no voo. Né? Quer dizer, não sim. é, não é fácil, né? E você claramente cresceu, imagino, profissionalmente e pessoalmente. Que avaliação você faz sobre isso? Então, quando a gente sai de casa, quando a gente é muito novo, né? Principalmente no mundo do futebol, ou até mesmo em outras áreas, quando você amadurece mais rápido, né? Você aprende a Verdade. lidar melhor com os problemas. Muita coisa que quando eu era mais novo, que eu via alguma dificuldade e queria desistir, talvez hoje, mais maduro, você fala, você pensa, né? Pô, vou enfrentar, depois disso eu sei que vai ter coisas melhores, eu sei que isso eu aprendi durante a minha caminhada, sabe? Porque quando eu era mais novo eu desistia muito fácil das coisas e tal, e nessa caminhada, assim, eu fui aprendendo a ser mais resistente, mais forte mentalmente, tive que aprender, né? Não, quando você está assim sozinho, depois a minha esposa veio comigo, né? Que na época era minha namorada, mas eu tive um tempo sozinho. Você tem que aprender a ser forte em todos os sentidos. É, focar no futebol,
no seu trabalho, focar nos seus objetivos e seguir em frente, porque se você ficar sempre pensando, tá difícil, não sei o quê, as coisas não estão saindo e tal, e com o passar do tempo eu fui aprendendo que eu tinha que resistir, que eu tinha que ser forte, e isso me tornou um homem melhor. Hoje eu também posso ensinar isso pro meu filho. Talvez se eu fosse desse jeito, eu não conseguiria ensinar nada para ele, é, nesse sentido, sabe, de ser resistente, de ser forte, de insistir, no sonho. Eu acho que isso me moldou bastante o meu caráter. Edmilson, o Astana é o grande adversário, é o rival, né? O grande rival aí. E é conhecido de longe como o clube dos ricos, né? Já o Kairat Aham. é um time mais profissional. Eu quero que você confirme ou não. Eu estou dizendo as informações que chegam. Mais profissional, tem investimentos privados, tem uma gestão mais profissional. E o Astana recebe muita ajuda governamental, né? Então, esse é o Sim. cenário. Eu estou certo? Esse é o cenário? Sim, o Karate é um clube privado mesmo. Tem umas condições de centro de treinamento incríveis. Até a seleção às vezes vem treinar aqui no nosso centro de treinamento quando é data FIFA. E tem também o nosso rival também, que é o maior derby aqui do país, é Karate Aktobe. O Astana é como se fosse um segundo adversário, mas um derby secundário, sabe? Mas também é um jogo muito, muito importante aqui no país. E essas informações confirmam que o Astana tem outros clubes também. Eu acho que. Eu não me recordo agora os clubes que têm investimento também do governo, mas o Astana é um deles que tem muito investimento, onde o governo investe bastante, porque, por ser a capital do país, por eles ter construído a cidade para receber esse tipo de jogos grandes, né, na Liga dos Campeões. Até uns tempos atrás, se eu não me falha a memória, eles tiveram na Liga dos Campeões e sempre tem estendido nas competições europeias. Então o investimento lá é mais forte, sim. Por falar em investimento, alguns economistas especializados aqui no Brasil dizem que os clubes principais do futebol brasileiro fogem um pouco da realidade, ou fogem muito da realidade, pagando salários num patamar europeu, as grandes ligas da Europa. É isso que alguns economistas fazem. Em outras palavras, os clubes gastam mais do que realmente deveriam gastar com salários. É um nível salarial, na opinião deles, desregrado, né? E você deve acompanhar o futebol brasileiro, deve saber, ter informações. É muito grande a diferença daquilo que um profissional no Brasil recebe com um profissional do Cazaquistão. E você deve receber, não sei se a moeda, se é em dólar, eu não sei, você vai falar. Mas é muito grande a diferença. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, a diferença, assim, dos que eu vejo no Brasil, eu acho que a diferença é bem grande, sim. É uma diferença, assim, assustadora para as pessoas, para os jogadores que jogam, né, nessas ligas, assim, mais intermediárias, assim, da Europa. É uma diferença, assim, bem, bem grande. Eu não sei te dizer, assim, exatamente, né, quanto, mas, por acaso, eu recebo aqui em euro, né, mas tem outros jogadores que fazem contrato de outras formas, né, com a moeda daqui. Mas eu acho que a diferença assim do futebol brasileiro para cá, a nível salarial e a nível técnico também, é disparado muito, muito melhor. Entendi. Você está há muitos anos fora do Brasil, você já contou aqui logo no início da nossa conversa sua caminhada para chegar até o Cazaquistão. Enfim, agora você é o pai de um garotão, né, do Anthony, já está com vinte e Aham, oito anos, já não é nenhum sub-20, né? Você já está aham. numa fase de idade como um profissional já formado, né? Quando você encosta a cabeça no travesseiro ou conversa com a Letícia, vocês chegaram à conclusão que você está, nesse momento, muito melhor, sob todos os aspectos, inclusive financeiramente, do que se estivesse jogando no Brasil? Olha, é uma. Assim, eu acredito que sim, porque talvez se eu tivesse permanecido mais tempo, insistido mais tempo no Brasil, talvez. Não sei, talvez eu não estaria jogando mais futebol hoje.
porque devido às circunstâncias, no Brasil, eu acho que o nosso calendário desfavorece muito quem joga em, por exemplo, só os campeonatos estaduais, porque você faz contrato de 3 meses, 4 meses, depois você vai ver o que vai acontecer. E na nossa vida a gente não pode ficar sempre dependendo do que vai acontecer. Ah, vamos esperar, vamos ver. E isso dificulta muito. Aqui a gente tem um calendário mais longo, né? A gente tem um calendário de 10 meses, então te deixa mais estável para sua vida. Então isso isso pesa muito também nas nossas decisões, né? Porque como eu falei, a gente fica vendo o que vai acontecer sempre dependendo do que se a gente jogar bem, nesses 3 meses a gente arranja um bom clube, ou um bom salário, ou um bom contrato, numa divisão boa no Brasil. Aqui não, aqui você faz aquele contrato e aquele contrato você vai até o final da temporada. E isso favorece porque você tem mais jogos. Você tem uma temporada toda pela frente. Se o momento ali correr mal, a tua temporada, você pode se recuperar no final e aparecer coisas boas, ou até mesmo renovar o contrato na onde você está. E isso pesa muito nas nossas decisões. Recebe em dia? Sim, aqui sim. A rotina de treinamentos, como é, Edmilson? Então, a gente treina sempre, a maioria dos treinos é pela manhã. Aí depende do que, às vezes, o treinador, quando o jogo é às 7 da noite, por exemplo, 2 dias antes do jogo, ele procura botar o treino no horário do jogo para a gente se adaptar. Principalmente quando tá calor aqui. Quando tá calor, durante o dia é muito quente, durante a noite já é um pouco mais fresco. Então, a gente tem que treinar também durante. Eu acredito nisso, que a gente tem que treinar um pouco também no horário do jogo, para a gente se adaptar. Às vezes tá escuro, às vezes as luzes, tudo pode influenciar. Então, se você pode usar isso para te trazer alguma vantagem dentro do jogo, acho que a gente tem que usar o máximo disso. Entendi. O treinador do Cazaquistão? Sim, é do Cazaquistão. Cazaquistão. No elenco do Cairati, quantas nacionalidades? Brasileiros eu sei que tem, já você já falou. E Tem portugueses, tem pessoal de Israel, da Geórgia também, Rússia, ah, Bielorrússia. Deixa eu ver mais. Eu acho que só, se não me falha a memória, é isso. São esses muito. aí. E quando não fala em português, não fala? Ou qual é o idioma que você se comunica? Eu, por acaso, quando eu tive 2 anos na Eslovênia, quando mudei para lá, não falava nada de inglês. E no final, 1 ano eu já aprendi inglês, porque eu chegava em casa, estudava um pouco, né? Estudava e tentando falar. Via algumas coisas em inglês também na televisão e com a prática, todos os dias, ouvindo o treinador, falava inglês também. Que o treinador era espanhol. Então, falando inglês, ouvindo inglês todos os dias, passado 1 ano já estava falando bem, segundo ano já melhor ainda. E aqui no Cazaquistão, foi a primeira vez que eu dei aqui, às vezes, para o pessoal aqui da rádio, da televisão, depois dos jogos, eu consigo falar inglês, né, na entrevista. Então, quando a gente não fala português, entre nós, assim, que somos mais da língua portuguesa, né, nós brasileiros e os portugueses, a gente fala inglês com a outra rapaziada. Legal. E palavras do país, do Cazaquistão, você aprendeu algumas? Então, aqui no Cazaquistão eles falam russo e Russo. cazaque, né? Ah, cazaque. Às vezes eu não conseguia pegar algumas coisas, porque às vezes eles falam com os cazaque, eles falam em cazaque. E com a pessoa, às vezes, da Rússia, da Bielorrússia, eles falam em russo. Então eu não consegui pegar, mas assim, o russo, mais ou menos, aquelas coisas do campo a gente pega, por exemplo, bom dia, que é do Boryutra, caco de lá, tipo, como você está. Essas coisinhas, assim, eu tô ainda pegando, porque o russo é muito complicado, é muito difícil. É verdade. Eu estava lembrando aqui, o Bolshoi, né? O Bolshoi é grande, né?
E a gente começou a brincar. É por isso que existe o balé Bolshoi, né? O grande balé russo, né? Que é grande balé russo, né? Então, Bolshoi, mas é verdade, você tem razão. Até porque você não está vivendo na Rússia. Mas quando alguém pergunta para você onde é. Mas, Edmilson, Cazaquistão, fica onde? Aí você vai falar que fica perto da Rússia, perto da China, perto do Quirguistão, perto do Uzbequistão, perto do Turcomenistão e do Mar Cáspio. Tudo isso que eu falei aqui. Você foi em algum lugar desse, você sabe para onde fica, esse fica no norte, esse fica no sul, ou não? Você só sabe que você está cercado por esses países. Exatamente, só sei que tô cercado por esse país, e sei que eu tô próximo da China, É, porque eu tava falando, eu acho que com um amigo meu, ele disse, mano, você tá perto da China e tal. E aí ele falou, como é que você joga Europa se o Cazaquistão pertence à Ásia, não sei o quê? Aí eu disse assim, por acaso eu tava pesquisando e vi que uma parte do Cazaquistão pertence à Europa, então por isso dá o direito deles, se eu não me engano, escolherem entre jogar a Liga dos Campeões da Ásia ou a Liga dos Campeões da Europa. E eu acho que financeiramente e desportivamente também compensa muito mais jogar na Europa, né? você está feliz aí, né? Sim, sim, muito contente. Sim, sim. Sua mulher também gosta daí? Sim, gosta muito daqui. A gente, por acaso, se adaptou bem depois desse período ali, 1, 2 meses. Agora a gente tá tranquilo. Legal. Edmilson, foi um prazer, viu, conversar com você, conhecer um pouquinho da sua caminhada, das vitórias que você conquistou nessa caminhada. A gente sabe perfeitamente que não é nada fácil. Como você, outros brasileiros tentam fazer isso e não conseguem, outros conseguem, e quando a coisa caminha bem, se sentem, digamos, vitoriosos na dificuldade, conseguiram ultrapassar muitos buracos nessa caminhada. Então, faltou dizer alguma coisa? Aproveite. Não, não, faltou nada, não. Acho que eu disse tudo. Respondi todas as perguntas. Só dizer que muitas vezes, já faz uns 2 anos ou 3, que eu já acompanho, tipo, você na Jovem Pan aí, o programa de vocês faz à tarde. Se eu não me lembro agora o nome do programa, mas eu sempre acompanho. Tá lá o Vampita, você, o Mauro César. Eu acho que Toda a você tropa não lá, tá mais, né? o pilhado que apresenta, O é o pilhado. bate-pronto, é o Eu bate-pronta. bate-pronto, exatamente. Isso, Depois dos isso. jogos também do Brasileirão eu acompanhava. Ou se não É. acompanhava no dia, eu via depois Porque o a gravado no internet, YouTube. a internet permite isso, né? Que você assiste no outro dia. Sim, É uma maravilha. sim, sim. Continue nos acompanhando aí no Cazaquistão, Jovem Pan Cazaquistão, né? Atenção. É, É, agradecemos muito a tua gentileza, a sua participação. Desejo muita felicidade para você, para a obrigado. Letícia, para o Anthony, gols, né? E querendo lembrar que nós estamos conversando com o Edmilson e o Kairat está vivo ainda na Liga dos Campeões. Eu repito, não é pouca coisa. Nós temos que colocar o cenário para onde só uma das principais competições do mundo, o Kairat do Edmilson está com seu cartão de visita lá participando. É importante para a história do clube do Cazaquistão, para aqueles que participam do Kairat, é realmente um passo respeitável e agradável. Edmilson, um abração para você. Sinta-se abraçado. Você tem nosso contato. Assim que Obrigado, tudo Vanderlei. isso for para o ar, você vai receber os links todos aí para mostrar para a Letícia, para os seus amigos, para todo mundo. E foi muito bom conversar com você. Abração. Abraço, Vanderlei. Felicidades também. Agradecer a Jovem Pan também, que abriu as portas para gente, jogadores, né, que muita gente não acompanha, mas tá podendo aparecer agora uma rede importante no Brasil. Agradecer vocês também e um grande abraço, felicidades. Muito bom. Com o Edmilson, jogador brasileiro que está no Kairat, no Cazaquistão, o contrato dele vai até 2027, e aí não se sabe o que vai acontecer. Ou vai renovar, ou vai aceitar propostas, enfim, mas jovem ainda, tem muita bola para jogar. Na próxima semana estaremos juntos com todos vocês. Abração.